O sol ardia alto sobre as colinas poeirentas, espalhando um calor que fazia o horizonte tremer como se o próprio deserto respirasse. O vento soprava seco, levantando redemoinhos de areia que riscando o silêncio quebrado apenas pelo grasnar áspero dos corvos que circulavam sobre as rochas. Aquele era o coração do oeste, vasto, cruel e implacável, onde cada sombra podia esconder perigo ou salvação. John Miller cavalgava devagar, deixando o baio guiar o passo em direção ao rio que corria estreito pelo vale. Precisava de água para o animal, e talvez para ele mesmo. A barba por fazer escondia parte das cicatrizes que desciam até o pescoço, lembranças da guerra civil, de batalhas que não vencera de verdade. Carregava no olhar uma solidão espessa, como quem já havia visto demais e aprendido a confiar em muito pouco. O som da correnteza se fez mais claro quando desceu pela encosta até a margem. Ali, entre as pedras úmidas e a lama, algo destoava do cenário árido, movimento brusco, uma luta contra a força da água. John apertou os olhos contra o sol. O que viu quase o fez duvidar de si mesmo. Uma mulher. Mas não qualquer mulher. Um corpo enorme, de ombros largos, braços fortes como troncos, cabelo negro e pesado, enroscado em galhos arrastados pela correnteza. Ela se debatia, tentando emergir, mas a água a puxava como se quisesse engoli-la inteira. Os pés batiam contra pedras submersas, o peito arfava desesperado em busca de ar. John praguejou baixo, puxando as rédeas. Sabia que não era prudente. Aquilo podia ser uma armadilha, podia haver guerreiros apaches escondidos observando. Mas também sabia que não conseguiria simplesmente virar o cavalo e deixar a cena para trás. Droga, e murmurou, desmontando. Pegou a corda enrolada na sela e correu até a margem. O baio relinchou nervoso quando ele o conduziu alguns passos dentro da água, a lama sugando os cascos. O cowboy atirou a corda, mirando entre os galhos e os braços da mulher. A primeira tentativa falhou, a correnteza arrastando a linha. Na segunda, a corda enroscou no ombro dela. "Segura!" gritou, mesmo sabendo que ela talvez não entendesse inglês. Mas os olhos dela se abriram, enormes, negros como obsidiana, e por um instante prenderam os dele. Então os dedos se fecharam com força em torno da corda. John puxou, o corpo dele inteiro se retesando contra a força da corrente. O cavalo escorregou, quase tombou, mas firmou as patas com um relincho agudo. A água batia contra o peito de John, gelada, pesada. Ele sentiu a corda cortar as mãos, queimando a pele, mas não afrouxou. Centímetro por centímetro, foi trazendo a mulher para fora da correnteza. O peso dela parecia impossível, como se estivesse arrastando uma rocha viva. Num último esforço, ela emergiu dos galhos e caiu de joelhos na margem, tossindo e cuspindo água. O peito dela subia e descia como o de um animal selvagem, o ar voltando em soluços. John também caiu de joelhos, respirando ofegante, o suor escorrendo pela testa apesar da frieza do rio. A cena ficou em silêncio por alguns segundos, apenas o som da água correndo e dos corvos girando lá no alto. Ele a observou. A mulher era enorme, mais alta do que ele mesmo estando ajoelhada, com músculos que lembravam os de um guerreiro. O rosto, porém, tinha traços firmes e belos, com marcas de tinta tribal borradas pela água. Ela levantou a cabeça devagar, os olhos fixando nele. Não havia medo, apenas desconfiança. Uma dignidade quase feroz, como se não fosse vítima, mas apenas uma força da natureza momentaneamente derrotada. "Você está bem?" perguntou John, ainda ofegante. Ela não respondeu. Apenas o encarou, respirando fundo, depois virou o rosto para cuspir mais água. Os cabelos negros, pesados de rio, grudaram em seu peito e costas como um manto. John recuou um passo. O instinto dizia que deveria montar e ir embora. Mas algo naqueles olhos o manteve ali. Não eram olhos de uma mulher comum, havia fogo, orgulho, algo ancestral. Ele apontou para o coração dela com a mão, depois para o seu, tentando um gesto simples de paz. Ela arqueou as sobrancelhas, incompreensiva, mas não hostil. Por um instante, nenhum deles disse nada. E ainda assim, parecia que tudo havia sido dito. John suspirou, passando a mão pela barba molhada. O rio continuava a correr, indiferente, mas ele sabia que acabará de cruzar uma linha invisível. Nada seria o mesmo depois de puxar aquela mulher das águas. A noite caiu sobre o deserto como um véu pesado.
O céu se abriu em um manto negro cravejado de estrelas, tão vasto que parecia engolir qualquer pensamento humano. A lua, ainda crescente, derramava sua luz pálida sobre as margens do rio, transformando a areia em prata fria. John Miller havia encontrado um lugar seguro entre duas formações de pedra, onde o vento soprava menos forte. Ali desmontou o cavalo e começou a preparar o acampamento. O crepitar do fogo logo rompeu o silêncio, lançando faíscas que subiam como pequenas almas dançantes no breu. O cheiro da lenha queimada misturava-se ao da carne seca que ele aquecia sobre as chamas. Do outro lado da fogueira, a mulher estava sentada. Ainda molhada, mas com os cabelos já quase secos, escorrendo pelos ombros largos. Seus olhos negros refletiam a luz laranja das brasas, atentos, desconfiados, mas sem hostilidade aberta. Não dizia nada. Apenas observava. John mastigava devagar, sentindo o peso da presença dela. Nunca vira uma mulher assim. Era imensa, de músculos definidos, mas ao mesmo tempo tinha uma serenidade que o incomodava. Uma calma selvagem, como a de um animal que conhece bem sua força. Ele ofereceu um pedaço da carne. Ela hesitou, mas depois pegou. Não comeu como ele esperava. Antes de levar o alimento à boca, segurou-o com as duas mãos, fechou os olhos e murmurou sons baixos, graves, quase como um cântico. As palavras eram em uma língua que John não entendia, mas a cadência lembrava uma prece. Então, finalmente, mordeu a carne com movimentos lentos, quase solenes. John ficou olhando, intrigado. Não era apenas sobrevivência. Era ritual. Para ela, até comer parecia um ato sagrado. Enquanto o fogo crepitava, Nayeli, ainda sem nome para ele, levantou os olhos para o céu. Os astros cintilavam, e ela começou a entoar novamente aqueles sons graves. Pareciam conversar com as estrelas, ou com espíritos invisíveis que só ela via. O cowboy sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha. Ele se mexeu desconfortável. A mente dele não descansava. Pensava nos apaches. Se ela era parte de uma tribo, e claramente era, poderiam estar à espreita, esperando o momento certo para cercá-lo. Cada estalo da fogueira soava como um alerta. O cavalo relinchava baixinho, também inquieto. John olhava para o rifle encostado na sela, sempre ao alcance. Poderia ir embora, deixar aquela estranha para trás. Mas algo o mantinha ali. Talvez a lembrança do olhar dela, tão firme mesmo à beira da morte. Ou talvez o fato de que, ao salvá-la, já tinha aceitado um peso que não poderia simplesmente largar. O silêncio entre eles era denso, mas não vazio. O fogo iluminava os dois rostos, o dele endurecido por anos de batalhas, o dela marcado pela força e pela ancestralidade. John, disse ele, apontando o polegar para o próprio peito. John Miller. Ela piscou, sem entender. Ele repetiu, mais devagar. John. A mulher o encarou. Depois, levou a mão grande ao próprio peito e murmurou uma palavra curta, quase um sopro. Nayeli. John franziu a testa. O som era belo, suave, destoando do porte imponente dela. Ele repetiu com dificuldade. Ela assentiu, e pela primeira vez um brilho quase imperceptível de aprovação cruzou seus olhos. John não sabia o significado, mas aquele nome carregava peso. Mais tarde, muito mais tarde, descobriria que queria dizer eu te amo. Mas naquele momento era apenas um som, um fio tênue de comunicação entre dois mundos opostos. O cowboy se recostou contra a sela, olhando as chamas dançar. Nayeli permaneceu imóvel, observando-o com a mesma intensidade com que se olha um animal desconhecido, não com medo, mas com curiosidade cautelosa. Em certo momento, John tirou a jaqueta gasta. O calor do fogo e o esforço do dia o fizeram suar. A camisa por baixo estava rasgada no peito, deixando à mostra uma cicatriz longa, irregular, que cruzava do ombro até as costelas. Marcas da guerra, de uma baioneta que quase lhe roubara a vida anos antes. Nayeli, sem pedir permissão, inclinou-se. O gesto foi lento, quase solene. A ponta de seus dedos largos, endurecidos pelo trabalho e pela luta, roçou a cicatriz. John enrijeceu o corpo, instintivamente levando a mão ao coldre, mas não sacou. Os olhos dela estavam fixos na marca, não no homem. Ela tocou a pele com delicadeza inesperada, como quem reconhece uma ferida antiga e compreende a dor escondida nela.
Murmurou algumas palavras em sua língua, baixas, profundas, que John não entendeu. Mas o tom era de respeito, não de julgamento. O cowboy prendeu a respiração. Não estava acostumado a toques que não fossem de violência ou de obrigação. Aquele gesto singelo o atingiu mais fundo do que queria admitir. Depois, ela retirou a mão e voltou a se recostar, sem dizer mais nada. O fogo continuou queimando entre eles, como se fosse a única ponte capaz de mantê-los próximos sem queimar de fato. John ficou olhando para as brasas até os olhos começarem a pesar. Antes de dormir, lançou um último olhar a Nayeli. Ela ainda estava acordada, os olhos fixos no céu, murmurando suas orações para as estrelas. E então, pela primeira vez em muitos anos, John Miller adormeceu não com a lembrança dos tiros da guerra, mas com o som grave, quase maternal, da voz de uma mulher apache gigante conversando com o universo. O primeiro sinal foi o som distante de cascos contra a terra seca. Um ritmo compassado, como trovões abafados que se aproximavam do vale. John Miller abriu os olhos de súbito, a mão já instintivamente deslizando para o cabo do revólver. O sol mal começava a nascer, tingindo o horizonte de vermelho sangue, e o ar frio da madrugada trazia consigo aquele ruído inequívoco: cavalos, muitos cavalos. Ele se ergueu num salto, os olhos percorrendo as pedras e o campo aberto. O baio estava inquieto, bufando e batendo os cascos contra o chão, como se pressentisse o perigo. John engatilhou a arma e se colocou de pé, o coração disparado. Então, eles apareceram. Das colinas desceram homens a cavalo, rápidos, firmes, como sombras vivas cortando a luz nascente. Eram guerreiros apaches, com lanças, arcos e rifles. O som dos gritos de guerra ecoou pelo vale, fazendo o peito de John se apertar. Em segundos, estava cercado. Dezenas de olhos escuros e impiedosos o encaravam. Arcos esticados, flechas prontas para atravessar-lhe o peito. Rifles de repetição apontados para sua cabeça. Cada movimento podia ser o último. John levantou o revólver, mas logo entendeu que era inútil. Um homem só contra uma tribo inteira. Engoliu seco, o dedo tenso no gatilho. E então, o silêncio se fez. Da retaguarda do grupo surgiu um cavaleiro diferente. Montava um alazão negro, alto, imponente, com arreios decorados com penas e contas. Seu porte era firme como o de um rei. O rosto, endurecido por anos de liderança, trazia cicatrizes que falavam de batalhas antigas. Os olhos eram duros como pedra, mas carregavam uma sabedoria fria. Era Tawani, chefe Apache. Pai de Nayeli. Ele desmontou devagar, cada gesto impregnado de autoridade. O silêncio entre os guerreiros era absoluto. John sentiu a garganta secar. A qualquer instante, sabia que uma ordem bastaria para que fosse reduzido a um cadáver perfurado de flechas. Tawani deu alguns passos à frente, o chão ressoando sob suas botas de couro. Sua voz, quando ecoou, era grave, profunda, como o trovão que antecede a tempestade. Quem é este homem branco que ousa tocar o rio dos nossos espíritos? John não respondeu. Sabia que suas palavras em inglês soariam ocas, inúteis. Manteve-se firme, os olhos fixos no chefe, mas sem arrogância. Foi então que algo inesperado aconteceu. Antes que qualquer flecha fosse disparada, Nayeli se levantou. Ela estava atrás de John, mas avançou decidida, parando entre ele e os guerreiros. O sol nascente bateu em seu corpo alto e imponente, e o silêncio dos apaches se tornou reverência. Com uma postura quase sagrada, ela ergueu a mão e falou. As palavras, em sua língua nativa, saíram fortes, firmes, como um rio que transborda. Os olhos dela ardiam com uma mistura de desafio e devoção. John não entendeu o que dizia, mas sentiu. Cada sílaba era um escudo, cada gesto um ato de proteção. Nayeli estava defendendo-o diante do próprio pai. O chefe permaneceu imóvel, ouvindo. Não a interrompeu. Seus olhos a acompanhavam com a intensidade de quem reconhece a voz de um espírito mais alto. Quando ela terminou, o silêncio que caiu sobre o vale foi tão pesado que até os cavalos pareceram contê-lo. John, confuso, apenas esperou. Não ousava falar, não ousava se mover. Então, Tawani se aproximou. Parou diante de John, tão perto que ele podia sentir o cheiro da poeira misturado ao couro e ao tabaco. O chefe ergueu a mão, e John, por reflexo, quase apertou o gatilho. Mas o gesto não foi de ataque.
Tawani tocou o ombro do cowboy com firmeza, quase com solenidade. Você salvou minha filha, disse, em um inglês carregado, mas claro o suficiente para que John compreendesse. Salvou Nayeli, a filha única de meu sangue. John piscou, incrédulo. Não esperava ouvir aquelas palavras. Tawani prosseguiu. Entre meu povo, ela não é apenas uma mulher. É uma história viva. Nascida de um presságio, destinada a ser a voz dos espíritos. Se o rio a tivesse levado, seria como se o coração da tribo tivesse sido arrancado. Os guerreiros murmuraram em concordância, reverência evidente em seus rostos. Você não salvou apenas uma vida, homem branco, concluiu o chefe, com a voz retumbando. Você salvou a esperança de todos nós. John ficou mudo. Não sabia o que responder. O revólver, ainda firme em sua mão, agora parecia um peso desnecessário. Lentamente, baixou a arma. Os olhos de Nayeli brilharam por um instante, orgulhosos, quase ternos. O sol já estava mais alto, banhando a cena com tons dourados. John, que começara aquele dia preparado para morrer, agora se via diante de algo que jamais poderia imaginar: gratidão. E no silêncio que se seguiu, ele percebeu que o Oeste era mais imprevisível do que qualquer guerra. O silêncio que seguiu as palavras de Tawani parecia ecoar mais forte do que qualquer grito de guerra. Os guerreiros permaneciam imóveis, suas flechas ainda à mão, mas sem a mesma tensão. John Miller respirava fundo, sem acreditar que ainda estava vivo. O chefe Apache se aproximou mais um passo, o rosto marcado pelo tempo iluminado pelo sol nascente. Seus olhos duros não escondiam a gravidade do momento. Então, falou com a solenidade de quem pronuncia um decreto. Entre meu povo, a vida não tem preço. Mas a honra exige que a dívida seja paga. Você, John Miller, não receberá ouro, nem terras. Fez uma pausa. Receberá algo maior. John franziu o senho, esperando o golpe, uma armadilha em palavras. Mas Tawani ergueu a mão e abriu os braços, como quem oferece o próprio espírito. A partir deste dia, enquanto respirar, você será protegido pelos meus guerreiros. Nenhum Apache erguerá arma contra você. Em nossas terras, você terá passagem livre. O tom se tornou mais grave, mais íntimo. E se algum inimigo se levantar contra você, o clã de Tawani será sua sombra. John arregalou os olhos. Nunca esperara aquilo. Proteção vitalícia. No oeste selvagem, onde cada homem era deixado à própria sorte, onde cada encruzilhada escondia uma emboscada, aquilo valia mais que qualquer fortuna. Mas junto com o choque veio o peso. Ele nunca pertencia a lugar algum. Fora soldado, depois vagabundo, depois cowboy sem rumo. Carregava nas costas apenas o pó das estradas e os fantasmas de homens que deixará para trás. Pertencer a uma tribo, ainda que simbolicamente, parecia mais do que merecia. Nayeli deu um passo à frente. Seu olhar encontrou o dele, firme, profundo. Não havia sorriso, mas havia algo mais forte, uma promessa silenciosa, uma gratidão que ultrapassava a barreira das línguas. John desviou o olhar por um instante. Sabia que aquela conexão não poderia durar. Ela pertencia ao seu povo, e ele ao vazio do Oeste. Ainda assim, aquela troca de olhares pesou mais do que qualquer abraço. Tawani ergueu a mão em sinal de encerramento. Os guerreiros abaixaram as armas. O sol já estava alto, iluminando o vale com uma claridade quase sagrada. John guardou o revólver no coldre, respirou fundo e montou no baio. O cavalo, ainda nervoso, relinchou baixo, mas obedeceu. Ele puxou as rédeas, mas antes de partir olhou uma última vez para Nayeli. Ela permaneceu ereta, tão imponente quanto quando emergiu do rio. Seus olhos negros não se desviaram. Ela não disse nada, e ele também não. Mas havia ali uma confissão sem palavras, um elo que não precisava de voz. John tocou o chapéu em um gesto de respeito. Depois, girou o cavalo e começou a cavalgar, deixando para trás a tribo que agora lhe devia proteção. O som dos cascos ecoou no vale até se misturar com o vento. À medida que avançava pelo deserto, sentia-se mais leve. Não porque tivesse ganho algo material, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, não se sentia completamente sozinho. O peso invisível que carregava desde a guerra parecia, de alguma forma, ter ficado nas margens daquele rio.
As planícies se abriram diante dele, infinitas, douradas pelo sol. O vento soprou forte, bagunçando-lhe os cabelos e levando consigo as palavras que nunca dissera. Palavras que talvez fossem amor, talvez apenas gratidão. Palavras que, em qualquer língua, significavam humanidade. E naquele instante, John Miller compreendeu que, mesmo no oeste brutal, onde a morte espreitava a cada esquina, ainda podiam existir laços invisíveis, fios de compaixão e coragem que uniam homens e mulheres além do sangue, da cura ou da guerra. Ele seguiu cavalgando, uma silhueta solitária contra o horizonte vasto. Mas no peito, onde antes só havia cicatrizes, agora havia também um fogo pequeno, discreto, mais real, a lembrança de uma mulher gigante salva das águas e de um povo que o acolhera como aliado. O oeste continuava selvagem. Mas naquele dia, John descobrira que não era apenas selvageria que o definia. Era também a capacidade de salvar, de proteger, de reconhecer o valor do outro. E essa lição valia mais do que qualquer ouro. Se você gostou desta história do Velho Oeste, deixe seu like, comente o que achou e se inscreva no canal para mais lendas de coragem, honra e destinos inesperados. O Oeste pode ter sido selvagem, mas suas histórias continuam vivas dentro de nós.